Epifania. Tenho certeza que você já ouviu essa palavra antes. A epifania é um sentimento que expressa uma súbita sensação de entendimento ou compreensão da essência de algo. Sabe esse meme aqui? É exatamente essa sensação. E nesse vídeo eu vou te falar a interessante epifania que eu tive com relação ao barro, argila, minas de carvão e a criação de Adão na Bíblia. Ficou curioso? Bora para mais um vídeo. Era pra eu ter feito esse vídeo já faz um tempo, mas na época que eu tava procurando casa pra morar aqui em Santa Catarina, eu visitei algumas e vi bastante casas sendo erguidas. Eu lembro que eu entrei num terreno e vi que tinham escavado as fundações da casa. Olhando pra uma dessas fundações sendo cavadas, numa epifania me veio o seguinte pensamento na cabeça. Em todo lugar que você cava, tem sempre aquela camada superficial de solo de alguns metros e depois de certa profundidade, você atinge uma camada de argila ou rocha sólida. Ou dependendo do lugar, você pode ter também areia na camada superior, mas depois de cavar certa profundidade, acaba chegando na mesma coisa, argila ou rocha. Tem até artigos online sobre como achar argila para cerâmica, e eles dizem que se você cavar 1 metro de profundidade em praticamente qualquer lugar, vai encontrar argila, e especialmente em qualquer lugar onde o solo tenha sido perturbado, como num lugar onde uma estrada está sendo feita ou numa margem de rio. Atravessando as camadas superficiais, vai encontrar argila. Agora vamos dar uma olhadinha em Gênesis e também no mito da criação babilônico e ver o que eles dizem. Em Gênesis, se você não sabe, existem 2 histórias diferentes da criação, possivelmente descrevendo 2 criações diferentes, talvez. Mas pegando um exemplo das 2 histórias diferentes, primeiro em Gênesis 1:11, e disse Deus, deixa a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo frutos segundo sua espécie, e assim foi. Daí você tem Gênesis 1:25 que diz: Deus criou todas as criaturas do mar e tudo que havia na água, e depois criou os animais selvagens e o gado. Presta atenção comigo aqui nessas partes. Analisando essas passagens, todas as plantas e animais já tinham sido criados, certo? Daí então, em Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então Deus os criou, macho e fêmea. Assim, a obra dos céus e da terra foi concluída, e no 7º dia ele descansou. E esse daí foi o versículo inicial de Gênesis 2. Daí na sequência, Gênesis 2:4 começa tudo de novo e diz: esse é o relato dos céus e da terra quando foram criados. Nenhum arbusto havia ainda aparecido sobre a terra, e nenhuma planta havia ainda brotado, porque o Senhor Deus não havia enviado chuva sobre a terra, e não existia ninguém para trabalhar a terra. Mas a neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou vida em suas narinas. Acho que tem versões que dizem barro, argila, e no lugar de neblina é água. Essa versão aqui, por exemplo, é a King James. Mas acho que é geralmente aceito que Adão foi formado a partir do barro, certo? Mas nessa história da criação não existia vegetação, não existiam animais, não existia nada. Ele criou Adão primeiro, enquanto que em Gênesis 1 ele já tinha criado toda a vegetação e todos os animais. Interessante, né? Agora vamos dar uma olhada no Enuma Elish, que diz que Ninmah criou os humanos a partir do barro. E uma observação interessante é a ideia de que Deus ordenou o caos e não criou algo do nada. Tem uma grande diferença nisso. Mas aqui vai a minha epifania sobre o que achei tão genial na ideia de criar o primeiro homem a partir do barro. Se você pegar a ideia de que nada tinha sido criado ainda, nenhum material orgânico vivo, nenhuma árvore, vegetação, animal ou qualquer outra coisa, você vai imaginar uma paisagem estéril só com pedra, areia e argila, certo? O Enuma Elish diz que eles misturaram argila com o sangue de um deus para criar o primeiro homem. Mas você pode pensar nisso metaforicamente como a criação da vida em geral. E essa é a parte complicada da história. É preciso vida para criar vida. Tem uma frase do Brian Austin Lambert que eu carrego para sempre comigo. Tudo é vida, seja viva ou morta. E você vai entender essa frase daqui a pouco. Você não consegue fazer vida a partir do nada.
Mesmo com todos os nossos avanços tecnológicos, não dá para simplesmente pegar um objeto inanimado e dar vida para ele. Pegar uma caneta, por exemplo, e dar vida para ela. Presta atenção nisso aqui agora. Até mesmo o solo, a terra que dá vida para as árvores, veio de outra vida. É isso mesmo, pensa no solo de uma floresta, num sistema de raízes crescendo por todo esse solo fértil e rico em nutrientes. Por que ele é rico em nutrientes? Simplesmente porque ele é feito de matéria orgânica em decomposição. As folhas caem, as árvores caem, elas se decompõem, elas acabam se transformando nesse solo aí. E aí, o que a gente tem aqui é o velho enigma do que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Pensa comigo. A árvore precisa ter esse solo para crescer, mas é preciso ter um monte de folhas e árvores mortas para formar esse mesmo solo, para essa árvore crescer. Daí a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: de onde veio o primeiro solo para que a primeira árvore crescesse? Como que começou esse ciclo? Eu estava apenas te dando um tempinho para pensar sobre isso, mas não pergunta para mim. Porque ninguém na história da humanidade jamais conseguiu responder isso. Esse aí é realmente o tamanho desse quebra-cabeça. Nunca ninguém respondeu isso de forma definitiva e positiva. Foi assim e pronto. Bom, vou te mostrar a partir de agora o que veio na minha cabeça. Tá vendo aqui nessa imagem que tem mais ou menos 30 centímetros de solo orgânico? Essa aqui é basicamente a soma total de tudo que viveu nessa área, inclusive os animais. Pensa só, os animais passam por ali, comem a grama, fazem suas necessidades e retêm todos os nutrientes necessários para a vida até morrerem. Depois disso, ou voltam a se transformar nessa mesma camada superficial do solo, ou são comidos por outro animal que transforma esses nutrientes em todas as necessidades que eles precisam para a vida. Mas uma hora ou outra, essa vida vai parar no solo. E o agregado combinado de tudo que viveu nessa área está bem ali, na camada superficial do solo. E aí depois você tem 1,5 metro de pequenas rochas e cascalho. Como isso foi parar aí? Vamos lá, mesmo que muitos de vocês achem alguns dos meus pontos de vista hereges, anticristãos até para algumas pessoas, mesmo eu falando sobre a Bíblia em vários vídeos, eu vou ser aquele cara que diz que a Bíblia realmente responde a todas essas perguntas científicas, porque, bom, ela realmente responde de uma forma sutil e genial. Ou eu tô viajando demais na minha própria epifania. Mas a segunda história da criação, Gênesis 2:5, diz que nenhum arbusto havia ainda aparecido na terra e nenhuma planta havia ainda brotado, pois Deus não havia enviado chuva, e não existia ninguém para trabalhar a terra. Mas da terra surgiu uma neblina que regou toda a superfície do solo. Refletindo um pouco sobre esse verso aí, podia até ter existido um mundo completamente aquático, sei lá. E essa é uma daquelas coisas estranhas em que os homens de jaleco não sabem explicar. De onde que veio toda essa água na Terra? O fato é que eles não sabem muitas coisas que acham que sabem. E só para você saber, eu li alguns artigos sobre a ringwoodita, que é um minério poroso encontrado nas profundezas da Terra, que contém justamente essa água aí. Sabe as águas do abismo? As águas que são mais do que todos os oceanos do mundo? Então, esse minério contém essa água aí. A Bíblia já falava das águas do abismo. E olha só, apesar de tudo isso citado naquele verso de que ainda não havia crescido nenhum arbusto, não existia vegetação, mas a água brotou da terra. E você vê isso no mundo inteiro. Várias cavernas de calcário em forma de favo de mel com rios correndo embaixo de nós. Mas, citando a minha visita na Argentina, por exemplo, imagina que você está nesse lugar aqui comigo, na Patagônia. Daí você tem toda essa água brotando do solo e depois esfria. O que acontece? Bom, aí você tem essas geleiras aí, especialmente nas montanhas, onde grande parte da rocha exposta foi empurrada para cima. Essas geleiras pesam tanto quanto um continente, e aí estão lentamente triturando essa rocha com o peso e transformando ela em pequenas pedras e cascalho. Passa a estação, esquenta, o gelo derrete e você tem torrentes de água descendo as encostas tão rapidamente que carregam todas essas pedrinhas aí, todas elas sendo levadas e formando um leito de cascalho.
Acho que essa é uma explicação bastante razoável para o fato de ter 1,5 metro de rocha aqui, por exemplo. Estou falando isso pensando numa escala monumental de inundação, do tipo dilúvio mesmo. Tipo dilúvio de Missola, já ouviu falar? Pausa aqui e dá uma lida. E o que você tem debaixo de tudo isso? Só barro, sem vida nenhuma. Consegue ver como tudo isso faz sentido? Ou será que eu só tô viajando um pouco? Vamos fazer o inverso agora. Terra estéril, nenhuma vegetação cresceu ainda, daí pronto. Aqui você tem a argila, mas aí a água brotou, antes que qualquer vida fosse criada. Então você tem a brita, sabe, os cascalhos aqui. E eu até apostaria que eles estejam próximos de uma montanha ali, porque o que você normalmente tem é só o barro sem vida lá no fundo. E aí a vida foi criada. Cada pedaço da camada superficial do solo é toda a vida que já existiu ali. E esse é o grande mistério. Como foi possível ir do barro sem vida para a vida? Quando você olha sob essa perspectiva, não parece que a vida esteja aqui por tanto tempo. Isso não faz muito tempo que toda essa camada superficial do solo foi removida. E aí a gente vai ver isso de duas maneiras diferentes. Voltando para todo o cascalho aqui. Todo esse cascalho foi depositado e depois veio a vida. E toda a água foi embora, porque se a água ainda estivesse movendo todo esse cascalho, acabaria transformando ele em areia. É por isso que você tem bancos de areia ao longo do rio, ao longo das praias. Toda essa areia é moída em montanhas, como por exemplo no rio Amazonas, que nasce lá nos Andes, ou no rio Missouri dos Estados Unidos, que vai desde as Montanhas Rochosas até Nova Orleans. Os rios de todo o mundo estão transformando rocha em areia, e em seguida ela flui para os oceanos e as praias ficam arenosas. E desde que a areia chegou aqui, nesse ponto, não existe vida, mas pode existir vida abaixo dela, e ela está só coberta pela areia recém-moída, digamos assim. E eu tinha falado para a gente ver isso de duas maneiras. Vamos para a segunda agora. Vamos falar sobre a camada superficial do solo. Se meio centímetro de matéria orgânica é depositado a cada ano, então estamos diante de quê aqui? 1000 anos de vida? Não parece que a vida está aqui há muito tempo. Mas se der uma chuva forte, ou se um lago na montanha estourar, todo esse solo superficial vai ser arrastado rio abaixo e ele vai se depositar onde a água diminuir. Então, em lugares como o delta do Mississippi, é possível encontrar solo com 12 metros de profundidade. Isso não significa que a vida esteja aqui há mais tempo do que aqui, porque tudo isso pode ter sido levado pela água recentemente, e isso é o que resulta nesses 12 metros de profundidade no delta. E isso não precisa acontecer necessariamente de forma rápida. Pode ser só que, toda vez que chove, o solo recolhe mais algumas partículas e deposita rio abaixo. Mas agora, vamos supor que exista uma inundação gigantesca que leve florestas inteiras junto com toda a camada superficial do solo. Ela remove toda a matéria orgânica da argila ou da rocha lá de baixo. É possível que isso tenha acontecido? Eu penso que sim. Parece que todos esses depósitos de carvão que extraímos são depósitos antigos de matéria orgânica. E esses mineiros provavelmente ficaram muito surpresos quando descobriram isso, porque eles estavam minerando antracito. A gente está acostumado com carvão vegetal, mas eles estão minerando antracito, que é nada mais que uma massa orgânica comprimida e petrificada. Mas se você estivesse minerando isso, ia imaginar mais como uma pedra do que como uma floresta antiga. E o que se faz com o antracito? Você queima ele para liberar uma grande quantidade de energia e usar ela. E ele é só uma pedra preta e dura. Agora olha só o petróleo. É outra substância encontrada na Terra que você queima e usa a energia dela. Enfim, mas eu diria que esse depósito de carvão é o que acontece quando uma grande inundação ocorre e carrega toda a floresta e a deposita em uma área específica. A camada de carvão mais espessa do mundo tem quase 25 metros de espessura.
Daí você pode imaginar quanto desses 25 metros de solo superficial aqui seria necessário para atingir 25 metros de espessura, porque tudo isso foi levado rio abaixo, assim como lá no delta do Mississippi com os 12 metros de profundidade. O interessante é que isso fica em Wyoming. Wyoming tem uma média de 1,8 km de altitude, pelo menos. Você pode ver que fica no topo da bacia hidrográfica dos Estados Unidos. Mas evidentemente era para onde toda a água fluía em um determinado momento. E aí você tem esses depósitos de carvão começando a 90 metros de profundidade. Ou seja, isso vem ocorrendo por muito tempo. E é por causa de todos esses depósitos profundos aí que eu não olho para tudo isso e digo, tá vendo? A vida não tá aqui há muito tempo. O que eu penso é que, dessa vez, a vida não tá aqui há muito tempo. Acho que isso aqui é o que acontece quando uma floresta inteira é levada pela água e depositada em uma área. E isso é o que acontece quando uma floresta está nas altitudes mais baixas e é enterrada na lama, quando todo o material flui rio abaixo de algum outro lugar. Então, de qualquer maneira que eu veja isso, é algo que vem acontecendo por muito tempo. Bom, acho que dei uma viajada legal, mas acho que você pegou a ideia. Acho muito engenhoso que eles descrevam Adão, o primeiro pedaço de vida humana na Terra, como tendo sido moldado a partir de argila ou barro, porque geralmente é isso que se vê quando você escava. Tem a argila sem vida lá embaixo e, de alguma forma, a vida começou e depois tem os restos de toda essa vida no primeiro metro de solo. Então, não acho que seja apenas coincidência o fato de dizerem que a primeira vida foi criada a partir do barro. Mas o mistério disso tudo é a segunda parte, em algumas versões pelo menos, que eles dizem que misturaram o sangue de um deus com o barro para criar a primeira vida. Então, daí vem a pergunta: o que é o sangue de um deus? Bom, já viajamos demais hoje, mas espero que você tenha gostado. Se gostou, manda aquele like maroto e se inscreva no canal para mais epifanias como essa. E como sempre, deixe seu comentário aí do que você entendeu. Eu não sei se eu consegui me expressar muito bem nesse vídeo aqui, mas espero que você tenha absorvido alguma coisa. Link para o estudo Tempo Fantasma na descrição para você aprender mais sobre como os pinguins parasitas roubaram mais de 1000 anos da nossa história e moldaram todo o futuro que vivemos hoje. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, assiste esse próximo vídeo aqui na sequência e continue comigo aqui no canal A Chave Mestra. Muito obrigado e te vejo no próximo.